Você já parou para realmente imaginar o que aconteceria se de repente a eletricidade simplesmente deixasse de existir no planeta? Não tô falando de um apagão temporário daqueles que duram algumas horas ou até mesmo um dia inteiro. Estou falando de algo muito mais extremo, de um mundo onde nenhuma corrente elétrica flui mais, onde nada funciona, nem um único dispositivo. Não há luz elétrica, não há energia para máquinas, celulares, compuladores, carros, trens ou qualquer outra tecnologia que você conheça. É como se a força invisível que move praticamente tudo que conhecemos simplesmente tivesse desaparecido do nada. Agora imagine acordar de manhã e perceber que o seu celular, que está grudado na sua mão praticamente 24 horas por dia, não liga mais. O carregador que você deixou na tomada ontem à noite não faz absolutamente nada. Aquela cafeteira que você tanto ama, que te faz companhia toda manhã, que deixa a cozinha com cheiro de café fresco, agora é só um objeto pesado, inútil, parado no balcão. E não para por aí. Pense na sua geladeira. Ela mantém sua comida fresca, suas bebidas geladas, mas agora está desligada. E em questão de horas, o que você tinha guardado começa a estragar. A sensação inicial talvez seja de estranheza, até um certo fascínio. Um mundo silencioso, parado, desconectado de toda a tecnologia moderna. Mas logo, essa sensação desaparece e é substituída por uma percepção assustadora. Tudo ao seu redor depende dessa energia invisível, e sem ela, nada funciona como antes. No início, talvez a gente nem perceba a magnitude do problema. As pessoas ainda caminham pelas ruas, as cidades ainda existem, os prédios ainda estão lá. Mas muito rapidamente, você começa a notar o caos se aproximando. Sem semáforos funcionando, o trânsito se torna perigoso e imprevisível. Trens e metrôs param, paralisando milhares de pessoas que dependem deles todos os dias. Elevadores não sobem nem descem, forçando quem mora ou trabalha em prédios altos a subir escadas intermináveis. Supermercados ainda estão cheios de produtos, mas sem energia elétrica, o sistema de refrigeração não funciona e a comida começa a estragar rapidamente. Isso sem contar que os caixas eletrônicos não funcionam, os cartões de crédito não podem ser processados e as compras simples se tornam um desafio. A vida urbana, que sempre dependeu de uma rede invisível de eletricidade, começa a se desmoronar. A sensação de vulnerabilidade cresce a cada minuto. E quando falamos de tecnologia pessoal, o impacto é devastador. Seus computadores, tablets, notebooks, consoles de videogame, câmeras inteligentes, assistentes virtuais, tudo que você usa para se entreter, trabalhar ou estudar, simplesmente para de funcionar. A internet some, porque sem servidores ativos, roteadores, torres de transmissão e cabos de fibra ótica funcionando com eletricidade, não há sinal, não há conexão. Isso significa que e-mails, mensagens, redes sociais, todas aquelas formas de comunicação que parecem tão essenciais, desaparecem. A comunicação global que você sempre deu como certa, agora exige métodos antigos: voz, papel, gestos, presença física. A sensação de isolamento, inicialmente estranha, logo se torna opressiva. O transporte também sofre um impacto imediato e profundo. Carros elétricos? Mortos. Carros a combustão? Alguns podem funcionar, mas bombas de gasolina elétricas não operam, tornando difícil abastecer. Trens, metrôs, bondes e ônibus elétricos simplesmente estacionam. Aviões modernos, altamente dependentes de sistemas elétricos complexos para navegação, combustível e controle, deixam de decolar, e quem está em voo depende de protocolos de emergência, que nem sempre funcionam perfeitamente. Logística global, a forma como o mundo se conecta para entregar produtos, comida e remédios, entra em colapso. Transportar qualquer coisa se torna um desafio gigantesco. E você começa a perceber que a eletricidade invisível é, na verdade, a força vital que mantém o mundo funcionando. Dentro das casas, o impacto é igualmente intenso. Sem luz elétrica, tudo se torna mais escuro. A vida à luz das velas e lamparinas volta a ser a realidade, mas com riscos e dificuldades adicionais. Banheiros elétricos não funcionam, chuveiros pararam de aquecer água, e cozinhar se torna uma tarefa que exige métodos antigos, como fogueiras, fogões a lenha ou a gás, se ainda houver acesso. Até a água encanada, dependendo de bombas elétricas para pressão, pode desaparecer em algumas casas, tornando a higiene pessoal um desafio diário.
E a comida, que antes era mantida por geladeiras e freezers, precisa ser consumida rapidamente, conservada de formas antigas, ou até fermentada, salgada ou defumada. Há uma necessidade urgente de readquirir conhecimentos que a maioria de nós nem lembra mais, técnicas que nossos antepassados dominavam, naturalmente. Agora pense nos hospitais. Equipamentos médicos, ventiladores, máquinas de monitoramento, sistemas de esterilização, cirurgias complexas. Tudo depende de eletricidade. Sem energia, hospitais entram em modo de emergência extrema. Médicos e enfermeiros precisam improvisar, utilizar métodos antigos, fazer escolhas difíceis. E cada minuto conta. Pacientes dependentes de dispositivos elétricos para sobreviver enfrentam risco extremo. E os profissionais da saúde se tornam ainda mais heróis ao tentar salvar vidas com recursos limitados. A vulnerabilidade humana se torna palpável e rapidamente percebemos que a eletricidade é muito mais que uma comodidade. É literalmente uma questão de sobrevivência. O impacto psicológico também é profundo. A ansiedade cresce porque a cada minuto surgem novas dificuldades e ameaças. Mas ao mesmo tempo, uma parte de nós começa a se reconectar com habilidades esquecidas. Acender uma fogueira, cozinhar a lenha, conservar alimentos, buscar água limpa, criar estratégias de sobrevivência. O ser humano, quando pressionado, é extremamente resiliente e em pouco tempo, mesmo sem eletricidade, começam a surgir formas de adaptação. A vida diária se torna mais lenta, mais intensa, mais focada no presente. Pequenas vitórias, como conseguir acender uma lamparina ou cozinhar uma refeição quente, tornam-se momentos de celebração. A economia global entra em colapso. Indústrias paradas, fábricas sem energia, cadeias de suprimentos interrompidas, transporte impossibilitado. Países que dependem de exportações e importações enfrentam crises imediatas. Recursos simples como velas, fósforos, lanternas a óleo e carvão tornam-se extremamente valiosos. A sociedade precisa repensar tudo: onde morar, como se alimentar, como se proteger, como trabalhar. O luxo desaparece. A sobrevivência se torna a prioridade máxima. É um cenário extremo, onde cada decisão tem consequências imediatas e reais. A natureza, por outro lado, reage de forma curiosa. Sem eletricidade, menos poluição luminosa, menos barulho de indústrias, mas sistemas de alerta e monitoramento de desastres naturais param, tornando-nos mais vulneráveis. Segurança pessoal se torna prioridade. A vida sem energia elétrica força a humanidade a se reconectar com o ambiente natural, a depender de habilidades físicas, observação e trabalho manual. A criatividade, a colaboração comunitária e a inteligência prática se tornam essenciais. Aprender a viver com menos, adaptar-se a cada obstáculo, reinventar soluções antigas e modernas sem eletricidade se transforma em rotina. E claro, a vida social muda completamente. Sem redes sociais, sem internet, sem mensagens instantâneas, a comunicação é real, direta, olho no olho. Reaprender a conviver, compartilhar recursos, trocar experiências, ajudar o outro se torna vital. Relações humanas ganham profundidade e a empatia se torna uma habilidade de sobrevivência. A vida se torna mais lenta, mas também mais intensa, porque cada pequeno detalhe ganha importância. Então, se a eletricidade desaparecesse, não seria apenas o fim de um conforto moderno, mas o começo de um desafio diário gigantesco que mudaria radicalmente tudo: a forma como trabalhamos, nos alimentamos, nos relacionamos, nos locomovemos e até pensamos. Seria um teste contínuo de adaptação e resiliência, mas também uma oportunidade rara de reconectar com nossas próprias capacidades, de valorizar o que realmente importa e de criar um mundo mais consciente da fragilidade da vida moderna. Um mundo sem eletricidade seria mais duro, mais imprevisível, mas também mais humano. Seríamos forçados a depender de nós mesmos, a aprender, a colaborar e a sobreviver, reconectando com a natureza e com nossos instintos mais primitivos. No fim das contas, a pergunta não seria apenas como viver sem eletricidade, mas sim como nos transformaríamos como sociedade e como pessoas. É um cenário assustador,
desafiador, mas também cheio de lições sobre adaptação, criatividade e resiliência. E você? Se a eletricidade desaparecesse, estaria realmente pronto para encarar todos esses desafios todos os dias, sem nenhuma forma de voltar ao conforto que conhecemos hoje?